Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Gênesis 22, versículos 3 ao 8. É comum pensarmos que maturidade, que é o tema desta mensagem, tem a ver com tempo de vida. Na verdade, esse pensamento é um equívoco, porque mesmo uma vida inteira pode não ser suficiente para fornecer experiências que nos amadureçam, ao passo que uma vida curta pode amadurecer rapidamente aqueles que são testados. A maturidade é o resultado direto da experiência. Quando falamos do reino de Deus, vemos que esta regra funciona da mesma maneira. Porque não é o tempo de ministério, por exemplo, que pode afirmar sobre a maturidade de uma pessoa, mas o quanto ela carrega do fruto do Espírito em si mesma. Um fruto somente aparece numa árvore já madura, e é normalmente por meio dele que ela se multiplica. Desenvolver confiança no caminho que Deus está nos conduzindo é por vezes assustador. Vejamos o caso de Abraão. Ele ouviu uma voz nunca antes ouvida por ele, e que só lhe dizia para sair do conforto e segurança da sua casa, do meio dos seus familiares, e simplesmente seguir para uma direção sem sequer lhe revelar o lugar. Foram anos desenvolvendo intimidade e confiança, com diversos erros cometidos pela falta de maturidade, mas o final dessa história é simplesmente poderoso. No capítulo 22 do livro de Gênesis, vemos um Abraão diferente. A caminhada com Deus, desde o seu chamamento até aquele lugar, levou quase 40 anos. Agora temos um patriarca com cerca de 112 anos, amadurecido e experiente, e tão consciente da fidelidade de Deus, que imediatamente se posicionou para entregar seu filho em obediência, sem reclamar. Existe um tipo de segurança que somente se apresenta através da confiança. E essa confiança se caracteriza pelo nosso nível de maturidade. Ela é o fruto da experiência, como nós já dissemos. Em Deus, quanto mais confiança e dependência tivermos, mais seremos forjados e amadurecidos. Nossa dependência em Deus nos expõe a processos em que podemos experimentar medo, ansiedade e algum nível de dor. Mas isso é necessário para que nosso caráter espiritual seja forjado. Há muitos pais e mães superprotetores que cercam os filhos de cuidados em excesso, privando-os de terem suas próprias experiências, o que fatalmente os tornará pessoas dependentes e incapazes de seguirem sozinhas no futuro. Essa conta, por vezes, chegará num casamento ou no relacionamento familiar e profissional. Há coisas às quais naturalmente temos certa resistência, porque nos parecem, e até são, num primeiro momento ruins, mas são por vezes necessárias e até fundamentais para que possamos amadurecer e criar uma estrutura emocional e espiritual permanente. Existe uma doença terrível chamada Síndrome de Hailey-Day, que é basicamente uma desordem no sistema nervoso que afeta nossos neurônios sensoriais, responsáveis pelos estímulos e que torna a pessoa totalmente insensível à dor. Elas ficam muito mais sujeitas a sofrer acidentes porque param de registrar qualquer aviso de dano nos tecidos do corpo, como cortes ou queimaduras. Sem o aviso de perigo que a dor proporciona, a maioria dos doentes tende a morrer jovem, antes dos 30 anos, por causa dos ferimentos. A única maneira de herdarmos o que nos foi prometido é chegar num nível de relacionamento e confiança onde podemos, assim como Abraão, pela maturidade em Deus, avançar de glória em glória, frutificando sempre. Abraão ouviu a voz de Deus e foi obediente, e essa decisão mudou para sempre a sua vida e a vida de sua família. Essa mesma voz
segue hoje falando para mim e para você, porque ainda hoje Deus continua desejando nos conduzir a experiências de maturidade. Com o passar do tempo, Deus poderosamente muda o que há de pior em nós com o poder transformador do seu Espírito. Somente Ele pode nos libertar, por exemplo, dos inúmeros pecados que nos aprisionam, das culpas que nos oprimem, de um caráter espiritual deformado e da dureza e indiferença de um coração que não ama. E é dessa forma que podemos ser libertos das amarras que nos enlaçam e nos escravizaram por tanto tempo. Pessoas maduras são mais fortes diante das adversidades, não vivem se vitimizando pelas dificuldades que enfrentam. Pessoas maduras têm uma visão diferente do mundo e geralmente valorizam aquilo que a maioria das pessoas imaturas desprezam naturalmente. Pessoas maduras compreendem com mais profundidade o valor de coisas como a comunhão, a pureza e a vida com Deus. Pessoas maduras sabem enxergar suas próprias imperfeições e não se colocam acima dos outros, assim como Zaqueu em Lucas 19, que subiu em cima de uma árvore para ver Jesus. O chefe dos publicanos queria saber quem era esse Jesus que todos comentavam, porém não tinha coragem de ir ao seu encontro, preferindo ficar de longe, ao invés de se achegar até ele e conhecê-lo pessoalmente. Um detalhe curioso nessa história é que o sicômoro, a árvore na qual Zaqueu subiu, era, na verdade, a árvore sob a qual os judeus se ajuntavam para meditarem sobre a lei. Dessa forma, quando Jesus disse, desce depressa porque quero permanecer na tua casa, Zaqueu é desafiado a não se colocar sobre e à distância, a não esconder suas fragilidades e pecados, mas a descer e se aproximar do Senhor de modo a estabelecer uma nova relação com Deus, construtiva e duradoura. Ele então desce depressa, com alegria, e recebe o Senhor completamente transformado. Essa é a obra do Espírito de Deus, aperfeiçoar os santos. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Que possamos crescer fortes em Deus, pelo conhecimento da sua verdade, amadurecermos com Deus nas experiências da nossa caminhada e frutificarmos com abundância para o seu reino. Deus te abençoe.